Olá, pessoal, tudo bem? No Conexão Legislativa de hoje, nós vamos falar com o Walter Campoy, que é secretário de Saúde de Bertioga, no litoral paulista. O secretário vai falar para a gente sobre a situação da Covid, as ações que estão sendo desenvolvidas para combater a Covid-19 no interior do estado, na região do litoral paulista. Seja muito bem-vindo, secretário. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Estamos à disposição. Secretário, a gente sabe que a pandemia a gente está num outro momento da pandemia. No começo todo mundo ficou um pouco mais preocupado, né? Agora está havendo uma flexibilização, né, em várias cidades do estado. Como é que está a situação aí em Bertioga? Como é que vocês estão trabalhando a questão da Covid aí nesse momento no município? Olha, nós mantemos ainda os nossos alertas de propagação no sentido da prevenção. Temos aí realizado alguma flexibilização na utilização das praias, mas ainda mantemos algumas outras restrições dentro do próprio município. Continuamos com o programa de testagem dentro do município e também da medicação preventiva. Basicamente, mantemos o mesmo processo, a mesma conduta. Temos alguns casos dentro do município que merecem um pouco de atenção, mas já visualizamos uma condição bem melhor do que tínhamos a questão de 60, 45 dias atrás. O que melhorou, né? Qual foi a condição que melhorou aí no município? Qual foi a evolução? Olha, o que eu posso te dizer, com certeza, é que a partir do momento que a gente adotou a medicação precoce, que está sendo realizada no município já há mais ou menos 60 dias, 70 dias, a gente observou uma diminuição muito grande da incidência dos casos graves da doença. Nós provavelmente não reduzimos o número de infectados, mas o que nós reduzimos foi a quantidade de pacientes graves que necessitavam de hospitalização. O PROE é que hoje nós temos uma taxa de ocupação da nossa UTI em torno de 10%. E estamos com uma taxa de ocupação de aproximadamente 25% a 30% dos nossos leitos de retaguarda na UTI. Secretário, quantos casos confirmados e quantas mortes nós temos aí no município até agora? Nós temos 36 óbitos até o presente momento no município e contamos com aproximadamente, fizemos quase 5 mil testes, temos 1.600, 1.700 casos confirmados, estamos com uma taxa de recuperação de 96,3%, e um índice de letalidade de 2,01%. Números esses que são fantásticos, né, para a nossa realidade, principalmente porque a nossa maior renda é o turismo e a gente não tem como limitar o acesso do turista ao município. Pois é, falando de turismo, né, a gente está em setembro, o verão está chegando, né, já está fazendo calor em alguns dias, né, as pessoas estão descendo para o litoral paulista, o pessoal ainda, né, estamos aí no meio de uma pandemia, né, nem sempre viajar é aconselhável. Como é que está a preparação do município para o verão, né? Vocês devem receber um grande fluxo de pessoas, mesmo aí durante a pandemia. O pessoal está falando que os números só vão reduzir mesmo lá para o final de dezembro, início de janeiro. A gente ainda vai ter ainda alguns momentos. Como é que tá? Qual que é o planejamento de vocês? Essa é uma das grandes preocupações que nós temos no do verão, com o retorno das férias e o final de ano. O índice populacional de Bertioga, e como toda a Baixada Santista, cresce demais. O que nós estamos planejando é estarmos aptos para fazer estágios que, porventura, tenhamos que fazer, estarmos aptos no intuito de atendermos a essa população, ver as restrições. Estamos aqui
observando principalmente no feriado do dia 5, que foi um feriado prolongado, que a gente teve uma coisa grande no apoio de turista ao município, a gente está esperando passar aí 10, 15 dias, vamos fazer uma reavaliação do índice de incidência dessa doença e, em cima dessas observações, provavelmente a gente vai ter que tomar alguma atitude no intuito de aumentar um pouco a restrição desses turistas, não do acesso ao turista, mas a restrição das aglomerações, principalmente em nível de praia, supermercados e locais onde você tem uma maior probabilidade de acúmulo de pessoas. Eu vou complementar que a nossa equipe de vigilância sanitária continua, juntamente com outras equipes, como a do DOAS, a da Guarda Civil Municipal e o pessoal do trânsito, atuando diuturnamente no sentido de que nós tenhamos um controle maior sobre esse pessoal que está habituado a essas aglomerações, tais como bailes, reuniões, esses encontros de funks e essas coisas todas, né? Tá certo. O senhor estava falando que o feriado de 7 de setembro foi um teste para vocês, e eu já ouvi isso também de outros secretários e prefeitos aí de cidades do litoral paulista, que o feriado foi um grande teste em relação ao verão, né? Enfim, ações que podem ser tomadas. Eu queria que o senhor falou também sobre a questão do planejamento e algumas restrições que podem ser tomadas se a situação não tiver melhorado no verão. O que vocês estão pensando em termos de restrições, se caso a gente ainda tiver um índice alto de novos casos e mortes durante o verão? Olha, o grande boom dessa situação toda é que nós não podemos ter nenhum tipo de receio ou voltarmos às definições. Tudo isso vai depender muito daquilo que se for observado. Então, por exemplo, o 7 de setembro, nós tivemos uma aglomeração, um acúmulo de turismo muito grande no município. Então, essa avaliação, tudo aquilo que a gente colocou como restrição, as condições de utilização dos ambientes públicos e da incidência do número de aumento ou não dos casos de Covid, servirão de base para que a gente tenha uma resposta diferente do que a gente está vivendo hoje. E se, por acaso, nós viermos aí, vamos supor, com uma segunda onda, que seria um aumento do número de casos e das gravidades durante o verão, eu acho que nós vamos ter que voltar a restritivas como nós tivemos anteriormente. No sentido de que a praia vai ficar liberada para esporte coletivo, individual, nós não vamos permitir guarda-sóis, não vamos permitir bancas, não vamos permitir ambulantes, não vamos permitir cadeiras nas praias, no intuito de tentar reduzir o máximo possível a aglomeração. Espero que nós não tenhamos que fazer isso, mas é o que nós temos e o que nós poderíamos voltar a atuar dessa forma, no intuito de tentar reduzir toda essa situação. O que está aberto e o que está fechado hoje no município? Os aparelhos públicos, as praias estão abertas ao público? Existe alguma regra, alguma restrição nesse momento? Sim, existem restrições. A praia está aberta, você pode frequentar a praia. Hoje já se permite você colocar cadeiras na praia para que você possa sentar no seu lazer e permanecer lá. Os restaurantes voltaram às suas atividades, com restrições, com espaçamento entre eles, né? O que, na verdade, nós não temos ainda no município é a volta às aulas. Ainda não foi definida, não foi delimitada quando e como poderíamos fazer isso. Estamos estudando, estamos trabalhando em entendimento com o professor Rubens, que é o secretário de Educação, e estamos nos preparando para isso. E, semanalmente, temos reuniões avaliando essa condição no intuito de tentar facilitar esse processo. O restante da cidade,
está voltando, em parte, às suas atividades habituais, com restrições. Mantemos as restrições de distanciamento, de aglomerações, capacidades dos restaurantes, padarias, locais de supermercados, diminuição da capacidade total, diminuição dessa capacidade, e continuamos na observação no intuito de tentarmos ver se não haverá nenhum aumento desse índice de doença no município. Falando de volta às aulas, né, muita gente tem adotado essa postura, enfim, existiu uma previsão inicial de volta aí por volta de setembro, a gente já está em setembro, está indo para o final do mês. Vocês acreditam que esse ano, devido à pandemia, as aulas vão continuar suspensas, vão acontecer no modo virtual, só voltam no ano que vem? Olha, no meu modo de ver, eu acho que as aulas vão continuar a nível de modo virtual, e a minha visão é que nós temos que pensar muito bem hoje se, com 2 meses de aula, que nós teríamos pela frente, outubro e novembro, se nós teríamos condições de recuperar esse ano perdido. Eu acho que nós temos que avaliar. Então, eu acho que hoje o grande problema maior é nós analisarmos custo-benefício. Vale a pena voltarmos à aula ou vale a pena mantermos como está e continuarmos com a aula virtual em função de não termos um aumento de casos de Covid, uma complicação para as pessoas mais idosas, para aqueles graves, porque essa é uma situação que nós temos que pensar e avaliar. No meu modo de ver... Qual que é a opinião do senhor? Então, a minha opinião, eu acho que voltar às aulas agora com 2 meses, para você recuperar 6, 7 meses de aula, é inviável. Eu acho que é inviável. Você vai dar um certificado, ou você vai dizer para o aluno que ele está aprovado numa condição em que ele não tem qualificação para isso. E esse aluno pode ser prejudicado no futuro, em função dessa situação. Secretário, outra questão importante é a economia do município, né? É lógico que as vidas vêm em primeiro lugar sempre, né? Primeiro as vidas, depois a economia. Mas o município ele depende um pouco, né? Todo município de litoral depende da economia aí dos veranistas, né? Do movimento do verão. E a gente está caminhando para um cenário em que haverá restrição ainda durante o verão, né? Dado a extensão da pandemia no Brasil, maior do que em outros países, né? Se tivesse tomado medidas lá no começo, talvez isso já teria diminuído. Como é que fica essa questão? Né? Porque muita gente depende da economia do verão, da venda enfim, de produtos do verão, barracas na praia, o movimento no comércio da cidade. Qual vai ser o planejamento de vocês em relação a essa questão aí, equalizar a pandemia com o veraneio e com a necessidade aí de empregos e de geração de renda para as pessoas que moram por aí? Perfeito, é aquilo que você disse, a vida é em primeiro lugar. Nós temos que pensar também que sem a economia, você também dificulta a condição de vida da pessoa, restringe a alimentação, restringe locomoção, restringe atividades de lazer, que são fundamentais para o bem-estar físico, mental e fisiológico da pessoa. E o econômico principal nosso, nós não temos pecuária, nós não temos indústria, nós não temos agricultura, nós temos o quê? Turismo, prestação de serviços. E isso, para a comunidade bertioguense, é fundamental. Basicamente, o nosso planejamento é manter aquilo que nós estamos fazendo, que os nossos números nos indicam que estamos caminhando dentro de um caminho mais assertivo e mantemos o poder de observação e consolidação de dados, porque acredito que são esses que vão nos permitir. Secretário, a perspectiva de vocês, então, é de que o número de casos aí está bem tranquilo, está controlado, né?
a perspectiva de que vocês façam aí um controle, podem endurecer as regras aí, pelo que o senhor está falando, no verão, se o número de casos aumentar. Mas tem também a questão dos veranistas, as pessoas que têm casa no município, né, que não podem ser barradas, não pode ter barreira. Quantos proprietários veranistas vocês têm no município? O senhor tem esse levantamento? E qual que é a expectativa do número de pessoas que vocês esperam no verão? Nós temos aproximadamente 65 mil munícipes em Bertioga. E na época do verão, chegamos a aproximadamente 300 mil pessoas. É muito difícil. Temos 33 quilômetros de orla, de praia, com vários condomínios, com várias áreas residenciais distribuídas em toda essa orla. Então, é muito difícil de você estabelecer uma restrição nessa situação. O que nós atuamos é em restrições mais em locais públicos, em locais de aglomerações, tais como praia, clubes, associações, situações em que as pessoas podem ir lá aos seus bailes, seus encontros, seus luais. Então, mantemos ativamente um processo de fiscalização para que a gente evite essas aglomerações. Até o presente momento, nós tivemos um resultado muito bom, uma aceitação boa de toda a população e dos turistas que aqui estão, os moradores, mesmo que sazonais. Acredito que com a chegada desse pessoal, com a chegada do verão e do período de férias, nós possamos ter algum aumento desse índice da doença. E em cima dessas avaliações é que a gente pretende estabelecer quais seriam as restrições e o que nós poderíamos fazer para tentar conter esse avanço e essa situação toda. O que eu posso deixar com certeza para você é que vamos manter todas as áreas de saúde com seus respectivos equipamentos, com as suas respectivas situações como estamos hoje, para que tenhamos suporte para toda essa população que, porventura, venha até Bertioga e esteja por aqui. Pensando aqui, secretário, em datas comemorativas, né, datas de grande aglomeração, tem um ano novo, por exemplo, que a cidade fica lotada, né, e aí vocês vão ter que tomar medidas preventivas e medidas especiais, né? Essa é uma das situações que a gente está discutindo, porque normalmente você tem um queima de fogos na praia e que o pessoal vai até a praia para avaliar, ver a queima de fogos. E a gente tem pensado e conversado muito a respeito disso, inclusive pensando na possibilidade de cancelar esse tipo de atividade no intuito de se evitar a aglomeração, não é, Luciano? Pois é, então a possibilidade então de cancelamento do ano novo aí na cidade, imagino eu, em vários lugares isso vai acontecer. Aqui em São Paulo, né, já cancelaram, já definiram isso. Então, há essa possibilidade então por aí, né? Claro, certeza. Acredito que talvez tenhamos muito mais possibilidades para um não atualmente do que para um sim. Mesmo sabendo que as pessoas, a grande maioria, procura justamente em função dos fogos e essas comemorações todas. Mas eu acho que neste momento nós temos que fazer aquilo que você falou no início. Temos que pensar mais na vida do que no prazer. Que outras medidas, né, que outras precauções vocês vão tomar aí durante esse período de verão? Há a possibilidade de fazer barreiras nas estradas? Como é que vocês estão vendo essa possibilidade? A fiscalização vai aumentar em cima de máscaras, em cima de cumprimento das medidas sanitárias, por exemplo? Sim, com certeza. As restrições serão aumentadas e serão vigiadas. Vamos cobrar a utilização dos famosos EPIs, né, que seria o uso de máscara, utilização de álcool gel, a luva descartável, principalmente em locais onde a própria pessoa pode ter a condição de se servir em termos de alimentação, a utilização de produtos descartáveis em restaurantes, como copo, como garfo, faca. Não temos
como estabelecer barreiras a nível de rodovias, mas temos como estabelecer barreiras na entrada da cidade e dos condomínios, muito mais no sentido de uma orientação e de uma limitação de circulação de pessoas que talvez, como já foi feito anteriormente, não residam no município ou não tenham propriedade no município. A princípio, isso ainda não é viável, mas podemos voltar a ter isso. Secretário, em relação a outros municípios, a gente sabe que o município pertence a um consórcio, né, com vários municípios, que trabalha com ações em conjunto aí, e que essas ações em conjunto são extremamente importantes para a gente conter, enfim, não só durante a Covid, mas antes e depois também da Covid, né? Que tipos de ações em conjunto, né, o senhor, o município de Bertioga tem feito com outras cidades da região? Olha, semanalmente nós participamos de uma reunião com todos os secretários municipais das cidades da Baixada Santista. E em cima nessas reuniões, nós analisamos todos os dados e os nossos índices, sejam eles de incidência de novos casos, óbitos, de internações e todas essas outras avaliações que estão sendo realizadas pelo Plano São Paulo. Em cima dessas observações, nós estabelecemos critérios, alguns critérios restritivos para algumas cidades e outros critérios que são comuns a todas as outras cidades. Então, por exemplo, essa fiscalização mais a miúde com relação ao uso de máscara, de álcool gel, do espaçamento a nível de restaurantes, aglomerações a nível de supermercado, condições de higiene dos produtos que são consumidos pelos nossos visitantes. Então, todas essas ações, elas são discutidas semanalmente na reunião dos secretários municipais de saúde da Baixada. Tá certo, secretário Walter Campoy, secretário de Saúde de Bertioga, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Alesp Conecta. Ô, Luciano, eu que agradeço, estou sempre à sua disposição e à disposição de todos para juntos melhores resultados no enfrentamento dessa pandemia. Um abraço, bom final de semana. Obrigado, secretário. Bem, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui, lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. Só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.